Após um dia bastante cansativo, não há nada melhor do que deitar na cama e tirar um cochilo agradável no escurinho do quarto. Só que muitas vezes a gente costuma sentir uma presença estranha, como se tivesse alguém ali, apenas observando. Já sentiu isso antes? E o pior é que nem sempre os poderes mágicos de proteção do nosso cobertor poderão evitar que criaturas macabras e noturnas espreitem o nosso sono. Vultos sombrios, sensação de falta de ar, paralisia do sono e pesadelos terríveis podem ser os sinais de que você não está sozinho quando vai dormir. Por isso, se eu fosse você, descobriria agora o que pode estar te atormentando e te impedindo de dormir direito. Pois se for uma das criaturas dessa lista, eu realmente lamento por você. Conheça agora 6 criaturas malditas que podem te atacar durante o sono. Número 1. Íncubos e súcubos. Estes nomes representam 2 criaturas muito conhecidas pelas pessoas. Íncubus é uma palavra do verbo latino incubare, que significa estar sobre alguém. E, segundo sua mitologia contada há muitos e muitos anos, o íncubus é um demônio que realiza atos sexuais com as mulheres enquanto elas dormem. Segundo o relato de algumas vítimas, elas sentem como se suas partes íntimas estivessem queimando quando esses demônios as possuem, mas o órgão que as penetra é frio como o gelo. As principais características que descrevem o ataque dessa criatura são sonhar que foi atacada no sonho, sentir um peso sobre o peito e a região sexual ficar quente, acordar sentindo muita fraqueza e ter em sua cama registros físicos do ataque, como sangue ou fezes. No passado, as mulheres que traíram seus maridos ou perdiam a virgindade antes de casarem e engravidavam, justificavam essa situação como resultado de um ataque de íncube. No caso dos homens, a criatura que costuma atacá-los durante o sono para ter relações sexuais é o súcubus. De acordo com o escritor Franz Hartmann, estas criaturas podem ser formas astrais de pessoas falecidas, corpos astrais de feiticeiros ou bruxos que visitam os homens e mulheres com o objetivo sexual ou o delírio da mente humana. Número 2. Polvo das sombras. Também conhecidos como vultos, sombras negras e pessoas das sombras. Estas criaturas sobrenaturais costumam ser descritas usando chapéu ou uma capa comprida, ou usando nada. São muito escuros, rápidos e quando são percebidos por alguém, eles desaparecem. Eles passaram a se tornar muito conhecidos ao redor do mundo com o número de relatos de pessoas que já viram estes vultos assombrosos com o canto dos olhos. O lugar mais comum para suas aparições é ao lado da nossa cama, quando estamos quase dormindo. Alguns filmes já foram produzidos sobre essas criaturas da noite, como o filme americano Shadow People, que significa Pessoas das Sombras, e que foi baseado em eventos reais em uma cidade no interior dos Estados Unidos. Número 3. Pisadeira. Segundo a lenda brasileira, essa criatura é uma velha magra, com garras compridas e de aparência amedrontadora, que surge no meio da noite e pisoteia a barriga das pessoas, principalmente das crianças, tentando asfixiá-las. Na maioria das vezes, essa criatura é associada ao fenômeno da paralisia do sono. Ela costuma ficar no telhado das casas, observando o comportamento das pessoas. Quando alguém termina de jantar e vai dormir com o estômago cheio, ela se senta ou pisa muito forte sobre o peito da vítima, causando nela uma sensação de falta de ar. Nesse tipo de situação, a pessoa que está sofrendo o ataque da pisadeira não consegue reagir ou se defender, até que ela decida sair de cima da vítima. Número 4. Mar. Este é um espírito maligno muito comum no folclore alemão, que atormenta as pessoas cavalgando sobre o peito delas enquanto elas dormem, para provocar nelas sonhos terríveis. Suas características são muito parecidas com as do súcubus,
Mas, diferente dessa criatura, o espírito Marre não mantém relações sexuais com suas vítimas. Ele prefere provocar a paralisia do sono em suas vítimas e causar pesadelos terríveis. Número 5. Freddy Krueger. Este é um dos personagens mais clássicos que existem nos filmes de terror. E desde 1984 já foram lançadas 9 produções cinematográficas sobre ele. Após Freddy Krueger matar sua esposa estrangulada na frente da sua filha e não ter sido mantido preso, os vizinhos da rua Elm decidiram matá-lo, para também se vingarem das outras mortes que ele havia cometido. E então, atearam fogo na casa de Fred. No momento em que estava sendo queimado, seu rosto ficou completamente desfigurado e ele invocou os demônios dos sonhos, que são 3 serpentes voadoras, com o poder de tornar real os pesadelos das vítimas, pedindo a elas imortalidade. Em troca, ele seria o maior assassino dos pesadelos. Fred tem o poder de criar pesadelos nas suas vítimas. Assim, ele pode feri-las fisicamente e até matá-las durante seus sonhos. Ele possui diversos poderes, como força super-humana, imortalidade, consegue se disfarçar de qualquer pessoa, possui capacidade de regeneração e teletransporte. Número 6. Krasu. Na Tailândia, essa criatura é o espírito de uma bela jovem que assombra as pessoas com sua cabeça flutuante e os seus órgãos internos rastejando abaixo do pescoço. Já foram produzidos diversos filmes de terror tailandeses sobre essa criatura bizarra. Durante a noite, um brilho misterioso e avermelhado acompanha este espírito, enquanto ele flutua pelas fazendas e campos, procurando sangue para beber ou carne crua para consumir. O espírito Krasu também costuma ir atrás de mulheres grávidas quando elas estão prestes a dormir. E quando encontra alguma vítima, o espírito fica sobrevoando sua casa, emitindo gritos agudos para causar medo. Depois, ele usa sua língua alongada para atingir o feto ou a sua placenta dentro do útero e se alimenta deles. Bizarro, né? Tá aí, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tem muito mais para você sempre aqui no Fatos. Até lá!